Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, pegando carona na pergunta do Luciano Rodrigues de Macaé, do estado do Rio de Janeiro. Aliás, um abraço pessoal de Macaé que tem seguido aí a gente no Facebook, no YouTube e também para todo o pessoal do estado do Rio. Vamos lá, por que eu estou pegando carona na pergunta do Luciano? Eu vou explicar. O Luciano quis saber o seguinte, ele tem que fazer uma prateleira, ele queria saber que madeira usar. Eu perguntei para ele, Luciano, quais são as dimensões da sua prateleira, qual é o peso que você vai colocar em cima, né, para eu poder especificar a madeira, com o peso e as dimensões, eu sei a carga, aí eu disse para ele, olha, você vai usar madeira X, espessura Y, etc, etc. Só que eu me dei conta, quando eu estava tratando desse assunto, que existe um grande número de pessoas que tem o seguinte problema, vai fazer uma prateleira de MDF, seja ela uma prateleira sustentada por mão francesa, seja ela uma prateleira que está no armário, e aí fica em dúvida, será que a espessura da chapa que eu estou usando é legal para o peso que eu vou colocar nessa prateleira? Então, pessoal, pensando nesse caso, ou seja, você tem uma prateleira de MDF apoiada pelas pontas, né? E você quer saber qual a espessura de chapa, foi que eu fiz esse vídeo, tá? A gente vai buscar especificar a menor espessura possível para a chapa não selar, não fazer aquela barriga para baixo, ela não flambar, tá? E por que a menor espessura possível? Porque é a melhor solução. Ela vai te trazer economia de dinheiro, porque você vai comprar o material mais barato possível para aquele caso, vai trazer economia de espaço dentro da área útil do armário, você vai gastar o menor espaço possível com as prateleiras e vai trazer também economia de peso. Na hora de carregar, a gente vai sofrer só o suficiente e não sofrer em excesso, ok? Seguinte, quem tem raiva de matemática, guarda a raiva no bolso, tá? Porque vai ter que fazer duas continhas e usar uma tabela. O processo é simples, ele só precisa ser entendido. Cada material tem uma resistência, aliás, tem diferentes resistências a esforços. Tem resistência à tração, à flexão, à compressão, à torção. O que a gente vai fazer aqui é usar uma tabela que leve em conta a carga máxima que uma prateleira de MDF pode suportar. E essa tabela diz para a gente, para cada espessura e para cada comprimento de prateleira, qual é a carga máxima. Então, a gente vai fazer o quê? Usando essa tabela que traz essa informação, a gente vai partir da prateleira que a gente tem para encontrar a espessura de MDF que a gente vai usar para ela. E como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos usar um exemplo, tá? Vamos falar dele agora. Então, a gente tem uma prateleira de MDF que tem um comprimento de 60 centímetros, ou seja, 0,6 metros. Essa prateleira tem uma largura de 45 centímetros, ou seja, 0,45 metros. Se eu calcular a área dessa prateleira, né, então eu multiplico o comprimento pela largura, eu vou ter uma área de 0,27 metros quadrados. Aí eu quero descobrir qual é a carga que eu vou colocar nessa prateleira. Então, eu pergunto para a pessoa, olha, quantos quilos no máximo você vai colocar nessa sua prateleira? Ah, eu vou colocar 40 quilos, vou encher a prateleira de livro. Então, a minha carga é de 40 quilos e aí eu vou calcular qual é a carga que esta prateleira está suportando por metro quadrado, a carga máxima que ela vai suportar. Então, eu pego os 40 quilos, divido pelos meus 0,27 metros quadrados e eu vou achar uma carga de 148,15 quilos por metro quadrado. Uma vez que eu tenha achado essa carga, pessoal, ou seja, quantos quilos por metro quadrado a prateleira está suportando, eu vou encontrar a espessura correta para o material. Como é que eu faço isso? Essa tabela tem aqui os comprimentos da prateleira, ok? Então eu vou encontrar, a minha prateleira tem 60 centímetros, que é 0,6 metros, e eu vou procurar na linha da carga qual é a primeira carga que é superior à que eu calculei. Lá deu 148, então 68, 117, 161 é a primeira carga máxima superior a 148. Subo aqui na tabela, encontro um MDF de 20 milímetros de espessura. Ou seja, uma prateleira de 60, largura de 45, botei 40 quilos em cima. Qual é a espessura de MDF para essa prateleira não selar?
ok? Não flambar, não dobrar para baixo. Um MDF de 20 milímetros. Aí eu vou fazer fixação, pessoal, dessa prateleira pelas pontas. Por exemplo, eu vou parafusá-la nos flancos, ok? Ou usar um suporte, mas no caso, vou usar parafuso. Qual o parafuso que eu vou usar? É isso que a gente vai mostrar agora. Muito bem, você já escolheu a espessura apropriada da prateleira e agora você tem que escolher, por exemplo, o parafuso que você vai usar para fazer a fixação da prateleira no flanco, tá? Se você escolher um parafuso muito fino, se a gente tem uma prateleira espessa, é porque a carga sobre essa prateleira é uma carga razoável. Escolher um parafuso fino, você vai estar sobrecarregando o material da prateleira, né? O MDF vai ficar sobrecarregado porque numa área muito pequena você vai ter um grande peso atuando. Então você precisa escolher um diâmetro adequado de parafuso para cada espessura de prateleira. Como é que a gente faz isso, pessoal? Através dessa tabela aqui, super simples de usar, em que você, de acordo com a espessura do MDF que você vai usar para fazer a sua prateleira, você tem a bitola do parafuso que você deve usar. A tabela é simplíssima de usar, né? Você vê aqui, um MDF de 9, parafuso de 3, de 12, você pode usar um 3,5 ou um 4, de 15, você pode usar 4,5 ou 5, e de 18 e acima, 6 milímetros. Lembrando, pessoal, que quando você vai fazer os furos para o parafuso, você tem que fazer um furo com diâmetro maior no flanco, tá? Então, por exemplo, um MDF de 15, que você vai usar um parafuso de 4,5 milímetros de diâmetro. Você vai fazer um furo de passagem, um furo no flanco, com uma medida acima, por exemplo, 5 milímetros, tá? Então, esse é o furo de passagem. Na prateleira, você tem que fazer o que se chama de furo guia, ou pré-furo, ou furo de rosca. Então, no caso, por exemplo, de um parafuso de 5, você vai fazer um furo na prateleira, onde o parafuso vai ser efetivamente roscado, né, parafusado, de 2,6 a 2,8. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, tem 2 vídeos aí no nosso canal, um sobre furação e outro sobre parafusos que explicam como encontrar o furo de rosca adequado e o furo de passagem para cada parafuso que você vai usar, ok? Muito bem, qualquer dúvida, qualquer pergunta, fernandoresponde@oal.com.br ou Fernando Belchior Marcenaria Fina no Facebook e no YouTube. E como eu sempre digo, vamos juntos?